Eu era um residente nos estúdios da Nickelodeon em 2005, por causa da minha graduação em animação. Eu não era pago, claro, a maioria dos residentes não são, mas tive algumas vantagens além do aprendizado. Para os adultos não é grande coisa, mas a maioria das crianças na época se matariam por isso, já que trabalhava com editores animadores e eu conseguia ver os novos episódios dias antes de serem lançados. Vou direto ao assunto sem maiores detalhes desnecessários. Recentemente eles haviam criado o filme do Bob Esponja e todos os funcionários estavam sem criatividade. Então demorava mais para começar a nova temporada, mas o atraso durou mais ainda por causa de uma virada inesperada. Teve um problema com a premiere da 4ª temporada que fez com que tudo e todos parassem por alguns meses. Eu e mais 2 residentes estávamos na sala de edição juntamente com os chefes de animação e os editores de som para os ajustes finais. Nós recebemos uma cópia do que seria o episódio Medo de Hambúrguer de Siri e nos juntamos em frente à televisão para assistir. Os animadores geralmente colocavam títulos engraçados, uma espécie de piada interna entre nós, já que a animação ainda não estava finalizada. Então, quando lemos o título O Suicídio do Lula Molusco, não pensamos em nada além de que seria uma piada mórbida. Um dos residentes até riu do título. A música tema tocava normalmente. A história começava com Lula Molusco praticando com sua clarineta, tocando algumas notas ruins como sempre. Ouvimos Bob Esponja rindo do lado de fora e Lula Molusco para, gritando para o outro ficar calado, já que teria um concerto naquela noite e ele precisava praticar. Bob Esponja diz ok e vai visitar Sandy com o Patrick. As bolhas de mudança de cena aparecem e vemos o final do concerto de Lula Molusco. É quando as coisas começam a ficar estranhas. Enquanto toca, alguns frames começam a se repetir, mas o som não. Mas quando ele para de tocar, o som termina naturalmente, como se o corte não tivesse acontecido. Há um leve murmúrio na plateia antes de começar a vaiar. Não uma vaia normal de desenho que se ouve normalmente. Podia-se ouvir malícia nela. Lula Molusco aparece em tela cheia. Ele está visivelmente assustado. O corte vai para a plateia, com Bob Esponja ao centro. E ele também está vaiando, coisa que nunca faria. E não é a única coisa estranha, o mais esquisito era que todos possuíam olhos hiperrealísticos, super detalhados, com as pupilas vermelhas. Não eram imagens de olhos de pessoas reais, mas era mais real que computação gráfica. Alguns de nós nos encaramos, obviamente confusos, mas já que não éramos os roteiristas, não questionamos ainda como aquilo poderia afetar as crianças. A cena muda para Lula Molusco, sentado na beira de sua cama, parecendo desesperado. A vista da janela de seu quarto mostra o céu noturno, então não se passou muito tempo depois do concerto. O que mais incomodava era que não havia som, literalmente sem som. Era como se tivessem desligado os alto-falantes da sala, embora estivessem funcionando perfeitamente. Lula Molusco só estava sentado lá, piscando, envolto em silêncio por 30 segundos. Então ele começou a soluçar baixinho. Ele colocou suas mãos sobre seus olhos e começou a chorar silenciosamente por 1 minuto ou mais. Tudo isso enquanto o som de fundo ia aumentando devagar, tornando-se nada mais que um som bem difícil de distinguir. Parecia mais como uma brisa passando por uma floresta. Ela lentamente começou a se aproximar de seu rosto. Quando digo devagar, quero dizer que só se pode notar a aproximação se você olhar a cena separadamente. Seus soluços aumentam, cada vez mais cheios de dor e raiva. A tela treme um pouco, como se fosse torcida por alguns segundos, e depois volta ao normal. O som de vento através das árvores fica cada vez mais alto e mais severo, como se uma tempestade estivesse se aproximando. A parte mais estranha era o som e os soluços do Lula Molusco. Eram tão reais como se o som não viesse dos alto-falantes. O som do estúdio já era de boa qualidade, então eles não possuíam um equipamento tão avançado a ponto de produzir um som daqueles. Além do som do vento e dos soluços, bem baixo, podia-se ouvir um som parecido com o de risadas. Vinha em intervalos aleatórios e não durava mais que 1 segundo, então demorava para percebê-lo. Assistimos ao episódio 2 vezes, então
Me perdoe se algumas coisas são muito específicas, mas eu tive bastante tempo para analisá-las. Lula Molusco, ainda soluçando, mais alto que antes, e metade de seu corpo aparecia na tela agora. Algo parecido com sangue escorria de seus olhos. O sangue também era hiperrealista. Parecia que você podia tocá-lo e senti-lo nos dedos. O vento agora soava como se um vendaval açoitasse a floresta. Havia até o som de galhos se partindo. A risada, um barítono profundo, aparecia em intervalos maiores e durava mais. Lula Molusco ficou em silêncio. Como quando essa cena toda começara. Ele abaixou seus tentáculos e seus olhos estavam hiperrealistas, como os dos outros no começo do episódio. Eles sangravam, estavam injetados e pulsavam. Ele apenas encarou a tela como se assistisse ao espectador. Depois de 10 segundos, ele começou a soluçar novamente, dessa vez não cobrindo seus olhos. O som era profundo e alto, e agora estava misturado a gritos, o que era ainda mais amedrontador. Lágrimas de sangue corriam por sua face pesadamente. O som de vento voltara, assim como a voz que ria, e o diretor de edição de som nos mandou parar. Ele tinha que ligar para o criador da série e mandá-lo ver aquilo. Sr. Hillenburg chegou depois de 15 minutos. Ele estava confuso com o porquê de ter sido chamado ali. O editor continuou o episódio. Lula Molusco estava apenas encarando o espectador. Seu rosto estava na tela toda. Ficou por 3 segundos. A cena afastou-se e aquela voz profunda disse: "Faça." Podemos ver uma arma nas mãos de Lula Molusco. Imediatamente ele coloca a arma em sua boca e puxa o gatilho. Sangue e cérebro bem realistas espalharam-se na parede atrás dele, e em sua cama ele voou para trás com a força do tiro. Os últimos 5 segundos do episódio mostrava seu corpo na cama. Um olho pendurava-se para fora do que restava de sua cabeça, encarando nada. Então o episódio acabou. Sr. Hillenburg obviamente ficou furioso com aquilo. Ele imediatamente quis saber o que diabos estava acontecendo. Muitas pessoas já haviam deixado a sala àquela altura, então apenas alguns de nós assistimos ao episódio novamente. Ver o episódio mais uma vez apenas colaborou para fixar mais ainda tudo na minha mente e me causar pesadelos terríveis. Me arrependo de ter ficado. A única teoria em que conseguimos pensar foi que o arquivo fora editado por alguém ligado ao estúdio de desenho. Um técnico foi chamado para analisar o que aconteceu. A análise mostrou que o episódio estava editado sobre um novo material. Entretanto, o timestamp mostrava que a edição havia acontecido apenas 24 segundos antes de começarmos a ver o episódio. Todo o equipamento foi examinado por softwares e hardwares estrangeiros, assim como as falhas, como se o timestamp pudesse ter sido corrompido. Mas tudo parecia normal. Não sabemos o que aconteceu, ninguém sabe. Uma investigação ocorreu para tentar descobrir, mas nada foi revelado e nenhuma prova foi coletada dos materiais.